Fala galera, estamos aqui no À Beira da Quadra, eu sou o Arthur Ferreira e esse é o Tempo Técnico, o quadro no qual quem fala são aquelas pessoas que produzem o conhecimento científico no Brasil que podem ser aplicados aos nossos treinamentos de voleibol e a gente possa melhorá-los cada vez mais. Hoje a gente continua falando com o professor Auro e um pouco mais especialmente sobre a tese que ele desenvolveu sobre a temática do feedback autocontrolado. Para aquelas pessoas que não viram o primeiro vídeo do Tempo Técnico, tá aí na descrição do vídeo o link para que possam assistir o primeiro pedaço dessa conversa com o professor Auro. Lembrando aqui que a ideia do Tempo Técnico é sempre trazer algumas informações e não necessariamente citar todos os autores que foram aqueles que propuseram alguns conceitos. Aqueles que ficarem interessados podem entrar em contato com a Beira da Quadra, que a gente apresenta todos os trabalhos que basearam as nossas falas. Um abraço e espero que vocês gostem do vídeo. Além da gente, enquanto treinador, poder escolher quando dar esse feedback, a gente pode deixar para que o atleta nos procure para saber, né? Numa associação com o feedback autocontrolado. Mas explica melhor para a gente o que é esse feedback autocontrolado e quais são os resultados que vem dando. Como você falou na introdução, a gente fica estudando como melhorar o aprendizado, né? Os contextos de aprendizagem, a gente estuda os fatores que influenciam a aprendizagem, né? Então a gente está falando de movimento, aprendizagem motor. Quando a gente vai para a prática, nós, professores, é que sempre selecionamos aquele momento que a gente vai dar informação. Pela nossa experiência, pelas nossas vivências, a gente elege os momentos. Aí a área acadêmica resolveu fazer o seguinte, e se a gente desse autonomia para o aprendiz solicitar essa informação? Vamos deixar tudo por conta dele. Então, o contexto de prática, né, o contexto de prática e de aprendizagem, aonde o feedback só vai ser passado quando o aprendiz tiver a necessidade desse aprendizado. Vamos ver se a necessidade dele está coincidindo, teoricamente, que é uma comparação que a gente faz, se vai coincidir com aquilo que nós, professores, elegemos, né, quanto quantidade, frequência e momento de fazer. E aí, na área acadêmica, a gente chama de feedback autocontrolado, quer dizer, o controle da solicitação do feedback, a frequência passa a ser do aprendiz e não mais do professor que está ali ensinando. Você pode me dar um exemplo, então, tipo assim, num treino de recepção, por exemplo, como que seria esse autocontrole? Lembrando, né, que o que ele vai controlar é a informação que ele vai receber. E tem várias maneiras da gente passar informação. A gente já vê que alguns clubes já estão com uma estrutura de colocar um monitor, né, uma televisão aqui, um monitor de televisão, e o próprio atleta, o próprio aluno ali, ele pode realizar um ataque, por exemplo, e logo em seguida ir assistir o ataque dele na televisão, né? Então está um monitor com um delay, né, entre a realização da ação, posteriormente uns 10 segundos, 15 segundos, passa aquele movimento que ele realizou. Então eu estava acompanhando, por exemplo, um treinamento de natação, e aí na natação o atleta fazia a virada, e ele chegava na borda da piscina para assistir a virada dele no monitor, né? Então tinha uma câmera submersa, filmando a virada dele, e aí quando ele fazia o movimento da virada, logo em seguida, se ele tivesse interesse de ver como é que foi a virada dele, estava disponível a imagem com um delay de 10 segundos ali para poder fazer. Então, assim, já é algo que está presente, que eu já vejo que alguns clubes estão disponibilizando para poder fazer. Mas o mais normal é que nós, professores, passem essa informação para o aluno. Então, a ideia seria a gente organizar um treinamento onde eu digo o exercício que nós vamos fazer, como é que tem que fazer o movimento, óbvio que eu passo as informações do movimento, porque o que tem que acontecer é o seguinte, então eu já ensinei meu aluno como é que ele tem que fazer a manchete na recepção, como foi o exemplo que você me solicitou. Eu posso dar as informações básicas, por exemplo, do lado esquerdo, perna esquerda, você vai estar com o cotovelo estendido, o quadril voltado para dentro da quadra, ou seja,
eu passei os pontos que a gente chama academicamente os pontos críticos do movimento. Então ele sabe o que ele tem que fazer. Por que isso é importante? Porque quando eu vou dar informação, ele tem que comparar aquilo que ele fez com aquilo que eu falei, né? Então se eu falei que ele tem que estar com o pé esquerdo à frente, quando ele faz o movimento, ele compara aquilo que eu falei com aquilo que ele fez. E se ele percebe alguma discrepância daquilo, é que ele vai corrigir no movimento seguinte. É por isso que quando a gente está dando aula, a gente vê que o próprio aluno faz assim. Ou seja, quando ele faz uma expressão dessa, você sabe que ele já tem a informação daquilo que ele fez errado. Eu não preciso dar mais informação, passa a ser redundante, como você tinha comentado anteriormente. Mas aí a gente percebe que ele está processando, ele comparou, né? Que a ideia é exatamente comparar aquilo que nós falamos que era para fazer com aquilo que não foi feito. Só que o aprendiz, inicialmente, ele não tem tanto essa capacidade de fazer. Então, o que a gente pode montar como um contexto é ele fazer o movimento, e quando ele não percebe o erro dele, ele vem até a nós, professores, e pergunta, né? Pô, normalmente eles fazem assim, né? O que eu fiz de errado, né? Eles já vão perguntar aqui, mas, então ele vem pegar a informação. Aí você elege, como você disse, elege aquela informação que é mais relevante. Ó, coloca o pé esquerdo quando você for encontrar com a ou fique, você tem que estar parado durante a ação, né? Você estava movimentando durante a ação. Então todas aquelas informações que eu disse para ele antes, são essas informações que eu tenho que passar posteriormente para ele, porque senão ele perde o poder de comparação. Então por isso que é sempre importante eu dar as informações relevantes para eles, eles vão executar o movimento, e eu vou dar o retorno em relação a essas informações que são relevantes, né, para que ele possa fazer esse exercício de comparação. Quando é que eles pedem? Essa é a pergunta que nós da área acadêmica fomos investigar. O quanto que eles pedem? Em qual momento que eles pedem? E a gente foi ver o seguinte, existe uma estratégia para pedir informação? Né, então, será que a estratégia do Auro é a mesma do Arthur? Né, então, a gente foi ver como é que eles fazem quando eles têm autonomia de pedir essas informações. E óbvio que nós vamos comparar o seguinte, será que o contexto onde ele pode pedir, ele aprende mais do que o contexto onde ele não está pedindo e é o professor que dá a informação? A ideia é ver se isso ajuda ou não na aprendizado, mas também conhecer quando é que se as necessidades dele acontecem da maneira que nós, na área acadêmica, achamos que acontece, nós da prática também achamos que acontece. Dentro da sua tese, já fazendo o link com ela, qual foi o objetivo dela e quais são os resultados que ela te trouxe? Bom, então, quando a gente fala de uma tese, né, a gente é mais fácil, a gente da área acadêmica sempre fala, tem que alguma coisa inédita, né, algum ineditismo. Então a gente busca algo que não foi encontrado na literatura. Então, já tinha muita coisa estudada, né? Então, como nós estamos falando aqui do feedback, é o feedback do resultado do movimento, né? Que é o CR, que a gente chama, e já tinha estudos também do CP, que é o conhecimento da performance, do movimento, né? Do padrão de movimento. E aí o que era de inédito que a gente não sabia é o seguinte, e se o atleta puder pedir, se o aprendiz puder pedir as duas informações ao mesmo tempo? Então isso era o que era inédito, né? Então eram duas, esse era o ponto mais inédito, assim, vamos deixar, ele vai poder pedir a hora que ele quiser, tanto o CP quanto o CR, né? Então as duas coisas juntas é que a gente não tinha encontrado estudos para poder verificar essas duas coisas juntas. E a outra coisa também que era mais ou menos assim inédito, era algum movimento, aprender alguma coisa que fosse uma habilidade esportiva, né? Porque muitas vezes são tarefas que são mais fáceis de controlar, tarefas que a gente chama de laboratório, né? Então vamos fazer alguma coisa que é mais próxima de uma prática esportiva. Então nós vamos fazer com o saque do voleibol. Então a tarefa era eu realizar o saque e do outro lado da quadra tinha um alvo, e esse alvo tinha uma escala de pontuação. Então eu tinha que tentar fazer a maior pontuação, que obviamente era no centro do alvo. Então a aprendizagem era em relação, o aprendiz ia ser avaliado em relação ao desempenho no alvo, né? Se ele fez muitas pontuações,
maior pontuação possível no alvo, mas também ele era avaliado pelo padrão de movimento. Então tinha como a gente avaliar o padrão de movimento, é uma escala que a gente faz, cada movimento realizado, ele recebia uma nota do padrão de movimento dele e também do desempenho no alvo que ele fazia, né? E obviamente, a gente, para um contexto de estudo, nós tampamos a visão dele no alvo, para que ele pudesse ter uma dependência da informação do alvo para ele poder solicitar, né? Então, para a gente, porque como você comentou, né, no voleibol a informação está muito disponível, então nós tivemos que limitar essa informação, nós colocamos um pano preto que fazia, que não permitia que ele enxergasse o resultado da ação dele. Então, se ele quisesse a informação, ele teria que perguntar para os pesquisadores, né, para os professores. Pô, então, qual foi a pontuação que eu fiz, né? E, obviamente, também em relação do movimento dele. Então, o que a gente faz? A gente pega um grupo, esse grupo tem direito a pedir a quantidade e o momento que ele quiser a informação. Então, se ele quiser pedir informação a cada tentativa, ele pode, né? Se ele quiser pedir nenhuma informação, também ele pode. Então, se ele vai realizar 10 tentativas, ele pode escolher em qual tentativa e a quantidade que ele vai fazer. E para a gente comparar com outro grupo, o que a gente faz? Então, eu estou num grupo que é autocontrolado. O Arthur está num grupo que é externamente controlado. Eu saquei 10 vezes e eu pedi informação na tentativa, na primeira, na terceira e na sétima. O Arthur não tem direito a pedir informação e ele vai receber exatamente a quantidade no momento que eu solicitei. É o que a gente fala de um grupo que a gente chama de pareado. Então, o Auro pediu na primeira, na terceira e na sétima, o Arthur não tem direito a pedir e vai receber na primeira, na terceira e na sétima. Então, a gente compara se o Auro que tinha direito a pedir foi melhor do que o Arthur que recebeu no mesmo momento, na mesma quantidade, mas não tinha o direito de pedir. Então a gente compara um grupo que a gente chama de autocontrole e o outro grupo que é pareado. Na minha pesquisa nós fizemos, na verdade, 3 grupos. Na verdade, 6 grupos, né? Um grupo que tinha direito a pedir informação de CP, quando e a quantidade que quisesse, e o pareado do CP. Um grupo que tinha direito a pedir CR e o outro grupo que era pareado a esse do CR. E o grupo que era o que a gente considerava como ineditismo, o grupo tinha direito a pedir informação tanto de CP quanto de CR. E também tinha um outro grupo que era pareado a esse. Posteriormente, nós fomos comparar qual desses grupos que aprendeu melhor em relação ao desempenho no alvo e em relação à performance do movimento. Ou seja, quem que aprendeu melhor, no alvo ou no movimento, entre todos esses 6 grupos que nós investigamos, né? Uhum. Nós mobilizamos ali, no final, 72, começamos com 106 alunos. O Arthur me ajudou bastante nesse momento, né, Arthur? Mas depois nós ficamos com grupos de 12 em cada um, então foram 72, a nossa amostra toda com 72 alunos. E aí, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, a gente fala, enfim, sobre os resultados da tese do professor Auro. Até a próxima!